Quero desejar uma boa noite aos nossos irmãos, queridos irmãos, dizer da alegria de estarmos aqui na casa do nosso Deus para louvá-lo já louvamos o Senhor através dos louvores, dos dízimos, das ofertas, das nossas orações, e agora vamos louvar o Senhor através de ouvir a sua palavra. O tema de hoje fala sobre alcançando a salvação. Está em Efésios capítulo 2. É o tema base desta noite, Efésios 2. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Quando vamos às Escrituras Sagradas, em Efésios 2, 8, 9 e 10, encontramos 4 segredos, mediante os quais toda pessoa pode receber a salvação dada por Deus. Primeiro segredo, vamos ler o texto, né? Sem ler o texto não adianta falar, não é? Efésios 2, 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que texto rico, não é? Primeiro segredo: a graça é um dom de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. O verso 8 diz: pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é um favor dispensado ou recebido, mercê, benefício, ato de clemência do poder público que favorece um condenado, mercê. Alguns pensam que a graça de Deus só existiu a partir do momento em que Cristo se tornou homem. E o que é um engano, porque se todos são salvos pela graça de Deus, e as pessoas que viveram antes de Cristo, vamos ver se realmente as pessoas que viveram, algumas pessoas viveram antes de Cristo, foram salvos pela graça, não é? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 9, 8 e 9. Gênesis 6, 8 e 9. Gênesis 6, 8 e 9. A minha Bíblia diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Verso 9 diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, né? Noé achou graça diante de Deus. Aqui no nosso idioma cearense, achar graça é dar uma gargalhada assim, né, na frente da pessoa. Mas Noé encontrou a graça de Deus, e a graça de Deus encontrou Noé. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E a gente pode ver aqui o cumprimento do que tem lá no Salmo 101, versículo 6. Quando Deus diz lá: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá, né? Então, se cumpre aqui o que a Bíblia diz, que Deus está procurando pessoas. E a humanidade imagina que Deus esqueceu dela. A humanidade acha que Deus não está nem aí se importando com o que acontece com cada um de nós. Quando a Bíblia diz que Deus
procura os fiéis da terra. Prendeu aqui, pronto, desprendeu. Procura os fiéis da terra para que habitem com ele, né? Então, se nós formos para Romanos 3:24, vamos ler também sobre a graça de Deus. Romanos 3:24, Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, né? Romanos 3:24 também fala sobre a graça de Deus. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente, não é? Parece até uma redundância aqui. Gratuitamente pela sua graça, não é? E agora nós somos justificados. E o que é ser justificado? Para a gente entender o que é ser justificado, nós temos que entender que o próprio livro de Romanos 6:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, né? E 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, na condição que nós estamos de pecadores, nós estamos destituídos da glória de Deus, e a sentença que repousa sobre nós é o quê? A morte. Mas pela graça de Deus, nós não morremos, nós permanecemos vivos. Se fosse pela letra mesmo, a alma que pecar, essa morrerá. A cada ato pecaminoso que nós praticamos, nós merecíamos ser fulminados, destruídos. Mas a graça de Deus é que permite, eu não venho mais para cá não, é que, porque está enganchando aqui, a graça de Deus é que permite que nós não morramos, né? Então, no versículo 23 a gente vê isso aí, Romanos 3:23, a gente já leu 24, né? Que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a graça de Deus, a graça é um dom de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 5:8 e 9 fala sobre essa nossa condição de pecadores e o que Deus fez por nós. Olha, Romanos 5:8, o apóstolo Paulo diz assim, escreveu assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. E é importante nós entendermos por que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Por que é importante nós entendermos isso? Na Bíblia existe milhares de versos, mas eu gosto de usar esses 3 versos para que a gente entenda por que nós somos salvos pela graça de Deus, certo? Primeiro, quando eu era pequeno, primeiro entendimento que eu tive sobre religião, e era na Semana Santa, e eu ouvia minha mãe dizer assim: olha meu filho, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu por nós. E eu, como é que pode Jesus morrer por mim? Eu não entendi aquilo, não era claro para mim, não ficava claro para mim, irmãos. Por que não ficava claro? Porque eu pensava assim: o que foi que eu fiz para ofender Jesus? O que foi que eu fiz para magoar Jesus? Eu não entendia que o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo ainda não havia me convencido de pecado. Então, se você não estiver convencido de pecado, como é que você vai ser justificado? Como é que você vai sentir a necessidade de justificação ou de perdão? Então, são 3 versículos na Bíblia que, se tivesse somente esses, não estou dizendo que os outros não têm valor, mas eles são fundamentais. Primeiro, o salário todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Segundo, o salário do pecado é a morte. Esses 2 versículos um complementa o outro, né? Agora tem um versículo que não está aí, mas está lá em Hebreus, que diz assim: antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem
sem pecado. Esse versículo fala de quem? De Cristo. E agora, esse versículo nos apresenta alguém que não pecou, mas morreu. Se ele não pecou, ele não merecia a punição da morte. Mas ele recebeu a punição daqueles que pecaram, porque o salário do pecado é a morte. E quantos pecaram? Todos pecaram. E aí nós podemos entender que Jesus, ele não pecou, não merecia morrer, mas ele sofreu a punição daqueles que pecaram. E nós somos pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram. Nessa situação, diante desses 3 versículos, nós podemos entender que nós causamos a morte de Cristo, não é? Então a graça de Deus, a graça é o dom de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí a gente está lá em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora nós podemos entender o seguinte, que Deus, ele é santo e ele está no patamar superior, infinitamente superior ao nosso, e o ser humano numa condição inferior, que não consegue, não pode pelos seus méritos atingir o nível de Deus. Então foi o que Deus fez. O próprio Jesus Cristo veio, se tornou homem, em semelhança de homem como nós, e ele não cometeu nenhum pecado. E quando Jesus morreu na cruz, ele assumiu a nossa culpa. E quando a Bíblia fala justificado, significa inocentados, sem culpa diante de Deus, inocentados, não existe mais nenhuma mancha, nenhum pecado, nenhuma lembrança de pecado. Segundo segredo, a fé é o meio através do qual a salvação nos é dada. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, não é? A fé é o meio usado por Deus para que sejamos salvos, justificados e salvos, né? Tá certo? Romanos 4,3, o que nos diz aí Romanos 4,3? Diz assim: pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E agora nós vemos mais um exemplo de mais uma pessoa que viveu antes da encarnação de Cristo e foi justificado, e foi perdoado, e foi aceito diante de Deus, e foi salvo, não é? Então a graça de Deus, ela sempre existiu. Todas as pessoas que já viveram nesse mundo, de todas as épocas e todos os lugares, que foram salvas, só foram salvas mediante a fé em Cristo Jesus, né? E agora eu quero me reportar para Jó, capítulo 19, que eu acho um texto muito rico. Jó 19, versículo 25 a 27. Eu não me canso de pensar nesse versículo. Jó, antes de Salmos, Jó 19, 25 a 27. Ele nos esclarece muita coisa, irmãos, que pessoas que viveram antes da cruz também foram salvas pela fé em Cristo. Olha, Jó 19, 25 a 27 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, não é? O que diz mais? Depois, revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó, pela fé, ele acreditava no Redentor que viria no futuro e salvaria, morreria em seu lugar e salvaria a ele. Que coisa linda, irmãos. O plano da salvação, que é um plano eterno, sempre existiu, e pessoas de todas as épocas foram convidadas, foram chamadas para a salvação. E esta noite Deus está nos chamando também. E eu não vou nem dizer somente essa noite, mas a cada minuto que nós vivemos é uma oportunidade que Deus nos está dando para aceitarmos a salvação. Nós vimos que Noé achou graça, nós vimos que Abraão foi justificado pela fé,
não é? E o que dizer dos patriarcas, não é? Se a gente for lá para Hebreus capítulo 11, é para onde nós vamos agora, Hebreus capítulo 11, e ali fala de Hebreus capítulo 11, que é a galeria da fé, não é? E a gente pode começar por Abraão mesmo, por Moisés. Hebreus 11, 24 a 29, e a Bíblia fala de Moisés. E que inspiração, irmãos, quando Hebreus 11, 24 a 29 diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. A Bíblia diz que Moisés conversava com Deus, não é? E quando Deus passou diante de Moisés, qual foi o relato que Moisés disse? Misericordioso, bondoso, longânimo, não é? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós podemos ver o caráter de Deus, podemos ver quem Deus é na sua essência, e nós só podemos adorá-lo na beleza da sua santidade. O que dizer, irmãos, de Abraão, no mesmo livro, Hebreus capítulo 11, versículos 8, 17 e 18, versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé Abraão obedeceu. E aí nós podemos entender que nós somos chamados a obedecer. E é aquela história: você pode ir a Deus da maneira como você está, mas você nunca sairá da mesma forma que você chegou, porque Deus, Ele nos transforma. Deus, Ele muda a nossa vida. A verdade que Ele nos ensina, ela transforma a nossa vida. E agora nós podemos ver o mundo de uma forma diferenciada. Versículo 17 e 18: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão não negou o seu próprio filho a Deus, irmãos, aquilo que mais ele desejava. Será que nós temos negado alguma coisa a Deus? Abraão, ele viu além da morte. Como cristãos, nós somos chamados para ver além do que vemos, além do que temos. Somos chamados para ver em Cristo Jesus a vida eterna, viver a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo que nós vemos, como diz o apóstolo Paulo, passa, mas aquilo que nós não vemos é eterno. O que dizer, irmãos, de Noé? Capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Duas coisas interessantes aqui que fala de Noé, irmãos. Foram antecipados os acontecimentos futuros a Noé. E aqui se cumpre mais uma vez o que diz lá no Salmo, que Deus, nos Salmos, que Deus revela a sua intimidade para os que, o seu segredo para aqueles que eles são íntimos, para aqueles que eles são próximos. Deus revelou o futuro
a Noé. Nós, pelo estudo da Bíblia, irmãos, bem sabemos o que vai acontecer em breve nesse mundo. Nós estamos na mesma situação e posição de responsabilidade de Noé. E agora o que é interessante é que Noé não fez nem o curso de engenharia, né? Que dirá engenharia naval. E com a tecnologia da época. E Noé aparelhou uma arca, um barco gigante. E Deus disse: Noé, você vai fazer isso, isso, isso. Você vai fazer esse barco. E Noé pregou durante 120 anos. E os animais vieram para dentro da arca de forma milagrosa. E Noé fechou a porta. E a Bíblia diz que passaram-se 7 dias até que a chuva caísse. Olha que homem de fé, irmãos. Ele esperou 1 semana. O anjo fechou a porta da arca. Devemos entender que as coisas acontecem no tempo de Deus, irmãos. Mas nós devemos ser rápidos em responder o que Deus nos pede. E Enoque, versículo 5, falando sobre Enoque, diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Que privilégio, né? Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque andava tanto com Deus que um dia Deus disse: Enoque, hoje, a partir de hoje você vai ficar comigo, você não vai voltar mais para lá. É possível nós andarmos com Deus como Enoque andou? É possível. É possível nós andarmos com Deus como Noé andou? É possível, irmãos. O mundo estava corrompido também na época deles, mas eles aprenderam a andar com Deus e confiar em Deus. O que a Bíblia diz sobre Abel? No versículo 4 do capítulo 11 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Será que Abel era mais bonito do que Caim? Será que Abel era mais rico do que Caim? O segredo do sacrifício de Abel é porque era um sacrifício dado de coração, de acordo com a especificação que Deus havia colocado, que Deus havia dito. Quando nós obedecemos às especificações de Deus, a nossa adoração sobe a Deus como um aroma agradável. Será que nós temos andado de acordo com a luz que Deus nos tem dado? Será que nós temos procurado oferecer o melhor para Deus? Quando nós oferecemos o melhor para Deus, Ele completa e torna a nossa oferta perfeita. Cada dia nós estamos diante de Deus e oferecemos um sacrifício a Deus. Que sacrifício nós temos oferecido ao nosso Deus? Terceiro segredo, irmãos: somos salvos unicamente pelos méritos de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós, vou voltar aqui para Efésios, que eu estou em Hebreus. Efésios 2, 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus, e Jesus Cristo é um dom de Deus. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que fez uma doação, né? Que deu seu Filho unigênito. Jesus Cristo é o dom de Deus. Como se não bastasse, Ele nos deu o dom do Espírito Santo. Olha aí, para que a gente seja fiel a Ele, né? A salvação, salvos unicamente pelos méritos de Cristo. Romanos 5, 8 e 10 nós já lemos, mas vamos ler de novo, né? Romanos 5, 8 e 10 fala o seguinte. Deixa eu achar Romanos aqui. Romanos 5, 8 e 10 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Claro que pecadores nós somos, e tem várias definições de pecador, não é? Pelo menos duas deve ter.
que nós praticamos pecador, aquele que pratica o pecado. 2, aquele que possui a natureza pecaminosa. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, Deus mandou Cristo morrer por nós, mesmo quando nós ainda praticávamos o pecado, sem nenhum respeito a Deus, sem nenhuma noção do que Deus havia feito por nós, quando nós tínhamos prazer na prática do pecado, quando nós fazíamos o que nós queríamos, quando nós não estávamos nem aí para Deus. E foi nessa situação em que Deus mandou Jesus. E Romanos 4,7 diz, eu acho que é Romanos 4,7, deixa eu ler, que diz assim: bem-aventurados aqueles cujas, o quê? Iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Nós, na nossa condição pecaminosa, na nossa condição de rebeldia para com Deus, mas mesmo assim Deus resolveu enviar Jesus para nos salvar. Que amor é esse, irmãos? E Pedro diz que foi antes da fundação do mundo. Não existe um amor semelhante a esse, não é? Como poderia deixar de amar alguém que tanto nos amou? Romanos 5,2 reforça aqui a nossa justificação. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez enfatizando que nós só somos justificados mediante a fé através do supremo sacrifício de Cristo, irmãos. E Romanos 8, versículo 1 e 2, fala também da nossa condição assim que somos justificados. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que aceitaram o seu sacrifício. Que privilégio, irmãos! Nós que não temos nada a oferecer a Deus, somos justificados. 4 segredo: não obedecemos para sermos salvos, mas somos salvos para obedecer. Então muitos religiosos acham que precisam obedecer para ser salvos, ou precisam obedecer para merecer a graça de Deus, o que é um engano. Por quê? Porque nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. Isaías falou que a nossa justiça é como trapos de imundícia, Mas quando a gente vai às Escrituras, e aqui em Efésios 2, 9 e 10, nós vemos isso. De novo, volta para Efésios 2, 9 e 10 diz assim, versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas nossas obras. As nossas obras, elas não produzem a nossa salvação. Agora, nós, por outro lado, aí você pode pensar assim e dizer assim: Paulo, quer dizer então que se eu me batizar uma vez salvo para sempre, é isso? Não, não é isso, irmãos. Então eu não preciso fazer nada para ser salvo. Você não precisa fazer nada, por quê? Em termos de obras, porque nós não podemos ser justificados pelas nossas obras. O que você deve fazer para ser salvo é aceitar a sua condição pecaminosa, aceitar que somos justificados pela morte de Cristo, e aí sim, nós não praticamos as obras para sermos salvos. Mas no versículo 10 diz: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando diz criados em Cristo Jesus para as boas obras, e agora diz o seguinte, que nós fomos habilitados para fazer a vontade de Deus, fomos habilitados para obedecer a Deus. E como é que a gente explica isso? A gente explica isso da seguinte forma: quando nós nascemos, existe em nós uma coisa chamada natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, ela tem prazer na prática do pecado, e ela só conhece a prática do pecado, ela não conhece um limite para o pecado. Mas a partir do momento em que nós estudamos a Bíblia e nós aplicamos o que a Bíblia fala à nossa vida,
acontece um milagre. E esse milagre é que agora nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Sendo convencidos de pecados, nós entendemos que o salário do pecado é a morte e concluímos que nós merecemos morrer. Não é? Convencidos do pecado, da justiça. E aí a gente olha para a lei de Deus, a gente olha para o caráter de Deus, a gente olha para a palavra de Deus, e nós vemos que não vivemos à altura do que Deus quer. E vemos que Deus vai dar um fim ao pecado. E aí vem sobre nós a expectação de juízo. E nós não queremos morrer. E aí nós recorrimos a Deus. E aí Deus disse: olha, só existe uma maneira de você ser salvo. É aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Vocês já fizeram algo na sua vida que vocês se arrependeram e disseram assim: puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria cometido esse erro, eu não teria feito isso de forma alguma. Em Cristo, isso é possível. Não voltar no tempo, não quebrar, não impedir que as consequências aconteçam. Mas a questão da culpa é possível. Quando nós entendemos que Cristo morreu por nós na cruz, pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, acontece um milagre. E esse milagre é o que nós vemos já em Romanos. Justificados, pois, e qual é a evidência disso? Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. E o capítulo 8, versículo 1 diz: porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo. E agora nós somos feitura dele para as boas obras. E agora nós não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E agora o que acontece? Aquilo que eu não tinha nenhum interesse espiritual, e agora eu tenho interesse espiritual. Eu gostava do mundo, e agora eu não tenho mais prazer pelas coisas do mundo. Sou uma nova criatura. E quando acontece isso na minha vida, aí Deus coloca em mim uma natureza espiritual. Está lá em João capítulo 1, versículo 12, não é? João 1, 12, vamos lá em João, e isso é muito importante a gente ver isso aqui, irmãos. João capítulo 1, versículo 12, que ele diz assim: mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E agora nós temos a natureza espiritual. E o que acontece com a natureza pecaminosa? Ela deixa de existir? Não, ela continua existindo. E agora existem duas naturezas dentro de nós. Por isso que alguns cristãos dizem: olha, antes quando eu não era crente, antes quando eu não estudava a Bíblia, antes quando eu não conhecia a Cristo, não havia esse conflito em mim. Nada era pecado para mim, tudo era normal. Por quê? Porque o padrão que nós havíamos colocado para a nossa vida era o mundo. E nós andávamos em conformidade com o mundo, andávamos em conformidade com a nossa natureza. A partir do momento em que nós conhecemos a Bíblia, conhecemos Jesus e conhecemos a vontade de Deus para nós, agora nós temos uma natureza pecaminosa que luta contra a nossa vontade espiritual. Por isso que existe o conflito. E aí nós podemos comparar essas duas naturezas com duas feras que vão lutar. Vamos imaginar que são dois cães, não é? Um cão branco e um cão preto, pronto. E aí vão lutar as feras. Se você pega e alimenta o cão preto e deixa o cão branco com fome, quando colocar essas duas feras para lutar, qual é que vai ser vencedora? O cão preto. Agora, se você faz o contrário, se você alimenta o cão branco e você mata de fome ou deixa com fome o cão
preto, quando colocar as duas feras para lutar, qual é que vai vencer? O branco. E agora nós temos duas naturezas dentro de nós: a natureza carnal e a natureza espiritual. Elas existem, mas qual é que nós temos alimentado? Nós temos o livre arbítrio para escolher qual delas vamos alimentar. E a que nós vamos alimentar, essa sairá vencedora. Não obedecemos para sermos salvos, mas somos salvos para obedecer. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo, irmãos. Filipenses 1:6, né? Vamos procurar aqui. Filipenses 1:6 é depois de Efésios, tá? Gálatas, Efésios e de Filipenses, Colossenses, né? Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, não fomos nós que escolhemos a Deus, não. Foi Deus que nos escolheu, não é? Ele começou a boa obra, mas Ele não deixou a gente a lutar só. Começou a boa obra, há de completá-la. A primeira obra, irmãos, é despertar em nós o interesse espiritual. Ou talvez seja antes disso, quando muitas vezes nós passamos por uma situação de perigo de vida, e aí nós não temos nenhum interesse espiritual, mas a gente reconhece: puxa vida, Deus me salvou numa situação dessa. Essa é a boa obra, a obra que começou. E quando nós damos ouvido, à medida que nós damos ouvido à palavra de Deus, à medida que nós obedecemos à palavra de Deus, a obra ela vai sendo completada, até chegarmos ao ponto de dizer como Paulo: já não sou eu quem vivo, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim, né? Gálatas, a gente pode até voltar um pouquinho e ver Gálatas 2:20, para a gente aproveitar o que ele disse nas Gálatas 2:20. Ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Filipenses 2:13 diz que Filipenses 2:13 diz assim, irmãos. Será que é Filipenses 2:13? Deixa eu ver. Eu estou em Colossenses. Se eu olhar Filipenses 2:13, diz assim: porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, não vai ficar difícil fazer a vontade de Deus. Vai ser resultado da nossa comunhão com Deus, né? Essa noite, irmãos, nós discorremos sobre 4 segredos, mediante os quais toda pessoa pode receber a salvação dada por Deus. Primeiro, a graça é o dom de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Segundo, nós vimos que a fé é o meio através do qual a salvação nos é dada. Terceiro, somos salvos unicamente pelos méritos de Cristo. Quarto, não obedecemos para sermos salvos, mas somos salvos para obedecer. Quantos do que estamos aqui esta noite, irmãos, entendemos esta noite que a graça é um dom de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Quantos entendemos aqui? Quanto ficou claro isso aqui? Ficou claro isso aqui esta noite? Isso? Amém. Segundo, quantos aqui esta noite aceitam a verdade que a fé é o meio através do qual a salvação de Deus nos é dada? Quantos aceitam essa verdade? Terceiro, quantos creem que somos salvos unicamente, irmãos, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo? E quarto, quem esta noite entendeu que não obedecemos para ser salvos,
mas somos salvos para obedecer e quer viver de acordo com essa verdade. Se você crê nisso, fique em pé, irmãos. A gente faz uma oração vamos fazer uma oração e a Daniele vai louvar o nosso Deus e no final já vai terminar, né? Oremos. Querido Deus, nesta noite, Senhor, percebemos e entendemos que somos salvos unicamente pela fé. Entendemos que só somos salvos pelos méritos de Jesus. Entendemos, Senhor, que a graça é um dom de Deus que se estende a cada pessoa que quer receber a salvação. E por último entendemos, Senhor, que nós não podemos viver sem a Tua graça na nossa vida. Queremos te pedir que perdoe os nossos pecados e aceite o nosso desejo de te servir, Senhor. E quando o Senhor Jesus voltar, que estejamos prontos para ir para a vida eterna. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.